O Dr. Williams Ramos, ele é ebiatra. Exatamente. Ebiatra, pode ser que você não tenha ouvido falar, assim, uma especialidade como essa, mas é a que cuida de adolescentes, não é, doutor? Exatamente. É o médico que vai cuidar exatamente dessa faixa de 10 a 20 anos, que é o adolescente. Então a gente vai olhar, atender o adolescente olhando todo o conjunto biopsicossocial. A gente vê a parte física, mas sem esquecer de ver todo o lado psicológico e social pelo qual ele está passando. Então você que ainda leva seu filho de 13, 14 anos no pediatra, já tem uma outra especialidade desde o meio da década de 70 que cuida exatamente de adolescente. Vou apresentar também a psicóloga Meire Camia. Oba. É isso, Meire. Isso. Muito obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço. Nós vamos falar da cabeça do jovem, como que fica nessa... E hoje em dia é um desafio, né, para os pais. É, desafio. Porque com toda essa tecnologia é difícil de você ter controle sobre tudo, né? E eu vou falar que eu vou aprender muito hoje aqui, porque o doutor estava me falando que minha filha já é adolescente. Ela tem 11 anos, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, 10 anos já é adolescente até os 20, né, doutor? E segundo o Estatuto da Criança e do Menor... Coloca de 12 a 18, de 12 a 18. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, já tem uma adolescente em casa. Ai, meu Deus. Eu quero saber da Cristiane Soriano, que é mãe do Lucas, o Lucas Martins, que é estudante e youtuber, faz vídeos e faz muitos vídeos. Qual é o seu canal, Lucas? É Luca com K1 no final. Luca 1. Lucão, né? Quero saber da mãe, primeiro, Cristiane. É muito difícil ter um adolescente em casa? É difícil na fase dos 12, 14 anos. Até os 15 com o Lucas foi difícil. Agora tá mais tranquilo, só é bagunceiro mesmo. O que acontece dos 12 aos 15, mais ou menos? Né, no caso do Lucas, ele se envolveu com bebida, com maconha, e eu não percebi. Meu filho mais velho estava casando, e eu com outros problemas de saúde do meu marido, o Lucas ficou meio que esquecido. Nessa aí ele se envolveu com o melhor amiguinho e só que daí aos 14 anos ele chegou em mim e falou: mãe, eu fumei maconha, eu bebi e gostei. Me ajuda? E chamou o pai, o irmão mais velho para conversar, uma tia. E aí juntos a gente conseguiu, com Deus na frente, não tem como dar errado. Mas assim, precisa assim, a gente tá com todos os olhos neles, porque meu filho chegava, tinha fumado maconha e eu não via. Foi muito difícil. Quando eu soube, eu imagino, foi um choque, porque a gente nunca imagina. E eu fico muito feliz de você estar expondo isso, que é algo delicado, com o Lucas aí do lado ainda. Porque a gente está dando exemplos, estamos falando do que acontece na prática com os jovens hoje. Agora, antes de falar com os doutores, eu queria falar com o Lucas, porque ela deu essa deixa, não posso deixar de perguntar. É muito difícil você ficar longe de drogas e bebida nessa fase de 14 anos? Assim? Difícil é, né? Porque meus amigos tudo fazia isso e tal, mas é difícil sim. Mas como você acha que o jovem consegue ficar longe disso? O que você falaria depois de ter passado por isso? Fala assim, olha, tem uma jovem, eu tenho uma filha de 11 anos, o que você falaria pra mim como mãe, pra deixar meu filho longe ou pra mãe ajudar? Eu acho que é má influência, sabe? De outras pessoas, assim. Eu acho que é isso. E se a pessoa faz isso, se distanciar um pouco, ou conhecer outros amigos, assim, e tal. E jogar, sabe? Fazer outra coisa. Ver uns vídeos no YouTube, ver o canal do Lucão lá, tá ligado? E o seu canal é um canal de positivo sim, pro jovem? Positivo. Público pra tudo, qualquer idade aí pode ver lá que não tem palavrão, não tem nada. Foi ela que fez você sair desse envolvimento com droga? Então, ela sempre me falou dessas coisas, tudo, pai. Eu falei pra minha mãe, eu nunca vou fazer isso, tal. E eu acabei fazendo e eu acabei me arrependendo e contei pra ela. Olha que maravilha. Assim, muito que legal, maravilha né? Não, é ele ter contado pra você e você poder ajudá-lo nessa fase, que é uma fase de transformação. Agora eu queria, vou passar pro doutor e também pra Meire, que vão falar sobre essa mudança. Muitas pessoas dizem que é hormonal. Eu já li que é o cerebral, que é o cérebro que se desenvolve. Eu não entendi direito, que tem uns estímulos e tal. O que é, doutor? Eu acho que durante muito tempo o pessoal ficou dizendo muito que tudo que acontecia com adolescente era hormônio. Era só hormônio. Não é. Na verdade, a gente sabe que tem toda essa questão neurológica também de desenvolvimento, porque a nossa parte de desenvolvimento cerebral, a última que vai desenvolver é a parte frontal,
que diz exatamente de controle dos impulsos. Então, como a gente tem o controle mais tardio, só vai desenvolver no final da adolescência, essa fase do meio da adolescência a gente age muito sobre impulsos. Tem várias questões próprias da adolescência que a gente nota. Uma que ele falou, tendência grupal, eles começam a estar junto com o grupo, agir conforme o grupo, eles têm aquela sensação de invulnerabilidade, então a mãe pode falar contra as drogas, mas ele vai usar, porque ele acha que nada vai acontecer com ele, que ele não vai se viciar. E aí ele não tem o desenvolvimento cerebral ainda completo para falar, opa, pé no freio, aqui a gente tem que ter um pouco mais de controle. Ele está muito trabalhando só no lado da emoção, do impulso. Então, não é só culpa, entre aspas, do adolescente. É uma questão cerebral, uma questão química que acontece com ele. Exatamente. E física. É neuroquímica, né? Então a gente vai ter que aprender a trabalhar isso com o adolescente. A gente tem que saber que ele está vivendo esse momento, a maneira que ele vai agir para eu saber como eu vou trabalhar. Eu tenho que saber trabalhar a questão dos amigos. Muitas vezes a gente fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas o maior cuidado a gente tem que ter, às vezes, são com os amigos próximos, com a namorada, porque são essas pessoas que vão estar influenciando. Exatamente, não é alguém, o pipoqueiro na frente da escola, como a gente falava antigamente. Então, acho que isso é importante. E sabendo que ele tem essa impulsividade, essa questão de achar que sempre está certo, de querer estar junto com o grupo, a gente tem que tentar trabalhar isso com ele. Isso é a grande diferença. Você acha isso, Lucas? Sim, tudo que ele falou aí é o que eu queria falar aqui, que ele falou, meu. Você sente e sentia muito esse impulso, essa vontade de fazer coisas e não ter medo de nada? Eu ainda sou assim, né? Mas sem essas coisas aí de coisa errada. Mas eu... Tá pensando um pouquinho mais, né? O controle tá vindo. Então, mas isso que mais eu tava falando, que o cérebro tá se desenvolvendo e outra parte, que é a parte frontal, vai se desenvolver. Quando completar o desenvolvimento, pelo que eu entendi, aí você vai ter a noção exata de perigo e tal. Por isso que quando a gente fica mais velho, a gente tem medo de montanha-russa. Às vezes a gente vai tendo alguns medos, né? A gente vai desenvolvendo medo demais, né, na verdade. Meire, vamos falar do comportamento do jovem nessa fase. Então, aqui a gente já pode pegar alguns dados, né? Eu acho que o que o doutor falou, que a canalização dessa energia da emoção, porque toda emoção é uma energia. Então eu gosto muito de usar essa metáfora do rio. O rio, por exemplo, ele tem duas margens e assim ele forma o rio. Mas você imagina que se não houvessem as margens, a água do rio, ela correria para tudo quanto é lado. Essas são as energias que muitas vezes as emoções, elas dispersam para tudo quanto é lado. Os limites, as regras rígidas, muitas vezes são duras para serem seguidas, mas elas dão um ritmo e dão direção e dão força para esse rio. Então, na verdade, esse é um trabalho que a gente tem que fazer a vida inteira, desde pequenininho. Não é só quando vem a adolescência, que na adolescência, na verdade, esses impulsos ficam maiores. Mas se a criança já não teve uma base e um aprendizado de como ela canaliza essa energia de uma forma positiva, dificilmente você vai conseguir dar as rédeas para essa criança quando ela estiver na adolescência, que o impulso vem com muita força. Então você está falando, resumidamente, que o limite tem que ser dado pelos pais. Sempre. Não dá pra criar... Desde pequeno. Se a gente tá falando de drogas, assim, de maconha, por exemplo, e os pais que fumam maconha com os filhos? Pois é, esse é um grande problema. E aqui no caso, só para não perder minha linha de raciocínio aqui, a gente só conseguiu ter uma reversão muito rápida do quadro, né, do Lucas. Porque ele falou rápido. Porque ele já tinha uma base. A família já tinha valores que já eram trabalhados, a família só dispersou um pouquinho a atenção porque o outro filho estava casando e logo ele chegou e falou. Ele só falou porque ele teve confiança, então tinha uma família que era acolhedora e que depois deu todo o suporte para ele, para que ele saísse das drogas, né? Então, e ele tinha discernimento. Então, a consciência de que aquilo que ele estava fazendo podia ser legal lá na hora com os amiguinhos, mas não estava correto com a vida que ele gostaria de levar. Então, ele foi muito honesto nesse sentido. Mas não são todas as crianças, não são todos os adolescentes que têm pais que vão dar essa base de acolhimento e de valores lá no comecinho isso começa, na verdade, na infância, né? Então, um adolescente, ele só consegue escapar rápido e sozinho da forma como foi, se ele já tem uma base na infância. E existem alguns estudos que mostram realmente que a religião, qualquer uma que seja, ela realmente inibe qualquer comportamento relacionado a álcool e drogas. Então, por quê? Porque justamente dá alguma diretriz, diz que existe um caminho mais correto. Então, é legal, sim, ser um pouquinho rígido, que eu falo sempre que o amor,
ele também é limites, é dar limites. Então, às vezes, os pais, as mães, eles ficam com dó da criança e não pode ter dó. O amor, se você não dá esse limite quando a criança é pequena, é a polícia depois lá que vai dar o limite, é a vida que vai fazer isso de uma forma muito dura, né? Então, o nosso papel como pais e mães é justamente preparar essa criança para que ela viva dentro dos moldes da sociedade de um jeito aceitável, com respeito, né? Que a gente não use o tempo do outro ou o espaço do outro, né? De uma forma indevida. Lucas, você se sente super poderoso na sua casa? Na minha casa? É. Ah, não. Não? Não. Nem quando era pequeno? Assim, Quando era pequeno, sim. Quando era pequeno? É. Aí, não, hoje Você falava não. assim, quero um restaurante. Aí seu pai e sua mãe falavam assim, tá bom, meu filho. Tem que ir, né? Fazer o quê? Mas hoje não, eu não sou poderoso em casa. Não, hoje... Depois ela vai poderoso. contar. Ela já vai contar a mãe dele o que acontece. Mas, pra dar revanche, o Lucas faz vídeos e que ele põe a mãe também, a mãe participa dos vídeos, depois ele vai contar aí. Nós vamos continuar nosso debate, nós estamos falando sobre a adolescência, é você que está em casa e que tem um filho pré-adolescente ou adolescente, sabe do que eu estou falando, assim, é uma fase de transformações. Nós estávamos falando com um médico especialista em adolescência, Dr. Williams, né, doutor? E também a Mary, que é psicóloga, o Lucas, a mãe dele, vieram aqui dar o depoimento super importante. Queria fechar esse debate. O que o senhor gostaria de deixar, assim, como ponto principal? Então, uma coisa que eu acho extremamente importante, concordo com a Mary quando ela fala a questão de nós temos que entender que os filhos precisam de limite. Não dá para eu achar que eu sou amigão, eu acho que eu tenho que ser parceiro, estar próximo, mas não dá para ser amigão. Mas uma coisa é importante entender, porque os adolescentes nesse momento, o que está acontecendo com eles? Eles estão, como eu falei, achando que sabem tudo e eles às vezes se afastam um pouco dos pais. Aí os pais perguntam, mas doutor, o que eu faço? Ele se afasta de mim. Talvez você não esteja tão próximo dele o tempo inteiro, ele esteja se afastando, mas você pode estar sempre perguntando, meu filho, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque se você fica perguntando, se você mostra para ele que você está presente, a hora que ele precisar de você, ele vai te procurar. Que foi o que aconteceu com o Lucas. A hora que ele precisou, ele procurou os pais dele. Eu acho que isso é importante. É um exemplo muito interessante. E você, Mary? Eu acho que assim, o papel do educador, ele é constante. É desde quando a criança nasce, quando você aceita o papel de pai e mãe, você tem que saber que vai ser para sempre. Nós educamos o tempo todo e não só nossos filhos. Educamos os dos outros também através do nosso exemplo, da nossa conduta. Então, não é só falar, mas é o que você faz também. Então, se o seu filho vê você lendo livros, se ele vê você em boas condutas, se você tem um bom relacionamento e passa isso, porque você é assim, essa é a melhor forma de educar. Porque senão, lá na frente, você vai ter um problema muito maior. É como se você tivesse um terreno e se você não cuida, as pessoas invadem e depois para você pegar aquela terra de novo, meu filho, vai ser muito mais difícil. Então, a autoridade, o respeito, a gente começa a plantar a sementinha lá na infância e na adolescência a coisa fica mais controlável. Se você não fez isso, pai e mãe, quando ele era pequenininho, para fazer na adolescência, saiba que é possível sim, só que vai dar muito mais trabalho. Né? Mas é possível, o amor consegue tudo. Exatamente, o amor transforma pessoas e situações, enfim. Lucas, só pegando esse gancho aí pra gente terminar, se sua mãe quisesse sair com você na balada, que a gente vê muito, mãe e filha, por exemplo, você ia gostar? Ah, não. Não, né? Não. Se ela fosse super fazer amor, assim, bebesse muito do seu lado e tal, o que você acharia? E talvez. Não. Oh, meu Deus! Não, Talvez. não pode ser. Não, mas se ela fosse muito louca, sei. O que você acharia se fosse muito louca? Não, se ela fosse muito louca, eu não ia gostar. Você não ia gostar? Porque é minha mãe, né? Sua mãe não pode. Eu não quero isso pra minha mãe, né? Isso tá comprovando, enfim, o que a Mary estava falando, que é o exemplo dos pais, que é importante, que só sente segurança, o jovem. Você acha também, Eu Cristiane? acho. Não é só o que a gente fala, é o que a gente vive, né? E eu e o pai dele, a gente casou muito cedo, tivemos filho muito cedo, mas nós passamos as dificuldades juntos e ensinamos isso para eles. Que as coisas difíceis vão acontecer, não existe família de comercial de margarina, mas vamos enfrentar junto, vamos passar juntos e a gente passa junto. Aqui a gente teve esse problema com o Lucas, não que a gente não tenha outros problemas, mas a gente está sempre junto, meus filhos sabem de tudo
não dá para ser amigo de filho mesmo, mas sermos os primeiros na vida deles. Eu sei que eu sou a primeira, o pai dele é o primeiro para ele. Porque no momento que ele mais precisou, foi com a gente que ele veio desabafar. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, ela falou que a religião é importante. A religião é importante sim, porque se foi através da religião que ele criou forças para chegar, através do Senhor Jesus, através de Deus, ele criou forças para me encarar. Ele só pediu, mãe, não surta. E aí, depois que ele contou, ele pediu, ora por mim. Intercede ao Pai por mim. Então, para mim, eu não podia fazer nada mais do que abraçar, chorar e falar obrigada, filho, por contar comigo. E aí a gente foi, orando, sendo amigo, sendo pai e mãe, vendo os problemas, as dificuldades dia após dia, porque eu, um adolescente em casa, eu tenho um filho adulto, casado, que também me traz problemas, mas a gente enfrenta junto, como família. Lucas, o que você gostaria de falar para os jovens que estão te assistindo nesse momento? Tomar cuidado com as más influências, com os amigos. Isso é o principal que fez eu me levar nessas coisas aí. Foi meus amigos mesmo. E eu não sei o que mais pode levar. A necessidade, eu acho que de provar alguma coisa, né? Porque você tá sempre, né, doutor, querendo pertencer ao grupo. Né? Tem aqueles os líderes que você quer copiar e acha bonito. Popular, enfim, né? Isso é um perigo mesmo. É uma coisa... Então eu quero agradecer ao doutor Williams Ramos, que é ebiatra, cuida dessa fase tão difícil, que deve ser um desafio, que é a adolescência. O telefone dele é 0 operadora 12 3911 6262. A Meire Caminha, psicóloga, o site é www.meire com y no final, caminha.com. Telefone é 0 operadora 11 de São Paulo 2359 6553 ou 0 operadora 11 2366 9002. Tá na sua tela. Quero agradecer a Cristiane Soriano, que é empresária, trouxe o filho, falou coisas que muitas mães não falariam em público, mas que tá dando um exemplo para muitas mães que estão assistindo. E o Lucas Martins, que é estudante, youtuber, tem o canal dele que é o Luca 1. Luca 1. Luca com C ou com K? Com K. Com K. Luca 1. A gente vai assistir o seu canal, tá bom? Obrigado. Inclusive, a mãe dele aparece no canal dele. Muito bom, gente. Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, já volta. Você também pode se conectar, se falar com a gente através do nosso Facebook, que é Manhã Leve, nosso Instagram, que é Manhã Leve, e através do nosso WhatsApp, que é 0 operadora 12 99727 6383. Já volto.